Pai, que a Tua palavra neste momento possa encher os nossos corações, que a Tua palavra possa nos fortalecer e que a Tua palavra possa nos dar sabedoria diariamente, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Essa é a graça. Amém? Amém. Apenas um versículo 37 diz assim: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós um irmão, um profeta como eu, a ele ouvireis. Aleluia. Como já foi orado, com a glória do Senhor, queridos, este versículo, ao qual nós lemos, podemos assentar. Ele aqui é palavra de um homem que foi escolhido não por acaso. Um homem que foi selecionado, e quando era para escolher, tinha que ser um homem cheio do Espírito de Deus, do conhecimento, para estar fazendo a obra junto com o discípulo. Esse homem era Estevão. No capítulo 6, versículo 5, vai dizer que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Quando ele está dando esse testemunho aqui, não é para uma multidão de ouvintes. Quando ele está relatando essas passagens aqui, não era para um público que estava sedento para ouvir a palavra de Deus. Quando ele está dando esse testemunho, falando desse profeta, falando do Cristo, ele está diante dos seus opositores, dos seus acusadores, aqueles que tinham levantado falsas testemunhas para Estevão ser morto. E aqui que eu fico pensando, às vezes nós pedimos para ser cheio do Espírito Santo, o que é correto. A Bíblia fala que Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim ele foi o primeiro mártir a morrer por Jesus Cristo. A Bíblia diz que mesmo cheio do Espírito Santo, ele foi martirizado. É quando ele fala que viu os céus abertos, o Filho do Homem à direita do Pai, e aquelas pessoas começam a pegar pedra. Eu entendo ali que aquelas pessoas eram cheias do Espírito Santo tanto para viver por Cristo, como era cheia do Espírito Santo também para morrer por Cristo. Aleluia! Quando Jesus fala, vocês vão ser minha testemunha tanto na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Essa palavra ser minha testemunha quer dizer mártir. Ou seja, vocês vão morrer por mim. Alguns aqui, outros em alguns lugares, mas vocês vão ser cheios do Espírito Santo até nessa hora. Aleluia! Mas para nós entendermos, este é aquele Moisés, que Moisés diz. Isso aqui está refletindo no livro de Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 15. No último livro do Pentateuco, Moisés, já em tom de despedida, ele vai falar para os filhos de Israel que no meio deles, dos irmãos deles, Deus ia levantar um profeta como ele. E quando ele se levantasse, todos teriam que ouvir. Eu falo assim, que aquelas pessoas, no dia de hoje tem ansiedade, a pessoa fica ansiosa, querendo receber, que chega logo o dia, que aconteça logo. Os profetas pregavam de acordo com o Pentateuco, porque era antes deles. Os discípulos já pregavam do Pentateuco e dos profetas que vieram antes. Hoje nós temos um privilégio, porque nós pregamos do Pentateuco, dos profetas, dos discípulos de Jesus, aleluia, porque foram posteriores a nós. Eu acredito que essa é a última geração. Não tem do que pregar sobre nós, até porque Cristo, que Ele é o centro para ser pregado. Glória. Moisés falou que ele levantaria um profeta como ele, mas eu fico pensando que você for ver quando Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés era um grande homem diante de Deus em obras, em sinais. Quando ele foi libertar o povo do Egito, Deus mandou Arão ir com a palavra, mas Moisés ia com sinais. Moisés ia com cajado, que quando jogava virava serpente, que quando tocava no rio virava em sangue, que quando tocava no mar as águas se abriam, que quando tocava na rocha, a rocha brotava água. Moisés era um homem dos sinais. Quando Deus mandava, Moisés fazia, executava e as coisas aconteciam. Para aquele povo que era liderado por Moisés, Moisés era o maior homem que havia entre eles. Moisés era a maior referência, era o maior líder que estava entre eles. Aleluia! Mas ele fala que surgiu um profeta como ele. Eu imagino depois que Moisés é recolhido, que Deus manda ele subir um monte. Lá mesmo Deus toma para si. Talvez aquele povo ficou na sua consciência, aquelas palavras que Moisés falou, aquela profecia. Esse profeta, quando é que vai chegar? Talvez ficava pensando, agora que Moisés foi, será que esse profeta vai chegar agora? Deus aciona Josué para dar continuidade, porque o povo tinha que conquistar ainda
a terra prometida. O povo ainda tinha que atravessar o Jordão. O Jordão às vezes é lugar de escolha. Porque quando o povo estava lá no Jordão, Josué, se não me engano, no capítulo 15, ele chama o povo para fazer uma decisão. Vocês escolhem hoje porque vocês querem servir. Se é o Deus dos amorreus que serviram o nosso pai quando estava do outro lado do Jordão, ou o Senhor nosso Deus. Ele fala, vocês eu não sei, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se vocês querem vir para o lado de cá, deixe as coisas passadas no lado de lá. O período do juízo durou cerca de 200 anos. É quando vem agora o profeta Samuel. Nós estamos falando que Moisés disse que havia um profeta com ele, um grande homem, um grande profeta. Ele ia surgir. No tempo do sumo sacerdote ali, o seu sacerdote, Ofni e Finéias, o povo estava ali corrupto, talvez até por eles mesmos, porque estava fazendo de qualquer forma, não estava dando privilégio, não estava dando preferência às coisas de Deus. Se quando Jesus fala buscar primeiramente o reino dos céus, ele estava fazendo o contrário, estava buscando primeiramente as suas próprias vontades. Mas Deus ele levanta um menino. O menino agora vai crescer dentro do palácio. Deus ele leva nós para crescer em lugares, querido, que às vezes é oposto às nossas ideias. A corrupção estava na casa de Eli, com os filhos de Eli, mas Deus leva Samuel lá para dentro. A perseguição começou no Egito, com o rei do faraó. Deus coloca Moisés lá dentro. Saúl estava corrupto, o espírito já havia saído. Deus coloca Davi lá dentro. Aleluia. Crescendo em território inimigo. Se às vezes tem um joio no meio do trigo, aí eu boto um trigo lá no meio do joio também. Deus ele tem as maneiras dele de trabalhar, queridos. Nós não entendemos. Deus não sabe todas as coisas. Samuel vai lá para a hora de crescer com Eli dentro do tempo. Deus começa a falar com o menino. Ainda novo, quando ele fala porque o teu servo ouve. Deus começa a dar revelação para ele. Deus começa a dar visão para ele. O menino cresce agora, se torna referência. Samuel era a maior referência profética naquele tempo da monarquia, do tempo de Saul, no tempo de Davi. Samuel ele era a maior referência, era o maior profeta naquele tempo. Aleluia. Então as pessoas pensou, isso aí é aquele homem que Moisés falou, que se levantaria um profeta. Chegou o tempo, mas Samuel não era esse homem. Samuel vai falar que Deus tinha escolhido alguém segundo o seu coração. Samuel está falando, olha, esse profeta não sou eu. Esse homem Deus tem provido de um homem segundo o coração de Deus. Mas quando eu olho essa aqui, talvez você fale, isso aí era para Davi. Mas isso aqui, que ele transcende muito mais além de Davi. Porque o homem segundo o coração de Deus, ele não pecou. O homem segundo o coração de Deus, ele foi um verbo que se fez carne, habitou nessa terra, foi perfeito em tudo, foi tentado em tudo e não pecou em nada. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Passa o tempo de Samuel. A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Aleluia. As palavras de Deus já teve na boca de líderes como Moisés, de juízes como Josué, de profetas como Samuel, de reis como Davi. Eles tudo passaram, mas a palavra ainda ecoa até o dia de hoje. Nós estamos fazendo menção delas aqui nessa noite. Aleluia. Passa o tempo de Samuel, mas a Bíblia traz um histórico de grandes profetas, grandes homens. Homens como Elias, que quando abria a boca falou, não vai chover, não vai cair uma gota de chuva nem orvalho. 3 anos e meio sem chover. Homem como Elias que chegava lá, confrontava a Cabe, era rei, não estava nem com a posição social. Era homem que estava sujeito, Deus falava, ele obedecia. Elias vai para o Ribeiro de Querite, agora vai. Deus vai para a casa da viúva, ele vai. Era homem que quando subiu lá o Carmelo, quando os profetas de Baal orou e o fogo desceu. Eu entendo que naquele contexto, queridos, não era só o altar que estava quebrado, a aliança do povo com Deus estava quebrada também. Elias naquele cenário tinha que provar que ainda existia um Deus lá em Israel, onde tinha vários postes levantados para ídolos, onde tinha o coração do povo tudo voltado agora para Baal. Era naquele cenário que eles tinham que provar que ainda Deus estava ali. Às vezes nós vamos ensinar que Deus não está ali não. Na verdade está faltando só alguém que invoca a Deus naquele dia.
Às vezes está faltando só alguém, aleluia, que clame, se disponha para Deus se manifestar. Leonardo Riveril, ele fala assim que muitos perguntam onde está o Deus de Elias, quando na verdade a pergunta é onde estão os Elias de Deus. Então, Elias era um profeta de Deus. Elias era um grande profeta, um grande homem retidão. Ele também falou, se não foi Samuel, então agora é Elias. Aquele profeta lá de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que Moisés falou, certamente é esse Elias, mas não era Elias. Elias era a prefiguração de alguém que havia de vir, não era Jesus Cristo, mas era aquele que vinha na frente para preparar o caminho, para endireitar as veredas, para aquele que era o verdadeiro aparecer, era João Batista. Malaquias já havia falando a respeito desse Elias. Um discípulo perguntou, Senhor, mas disse que Elias tinha que vir primeiro. Ele falou, Elias já veio, o que aconteceu? Decapitaram ele na prisão, João Batista. E a Bíblia vem trazendo tantos e tantos. Jeremias, a Bíblia já vem estudando Jeremias antes de ele chegar no ventre da sua mãe. Deus já estava falando assim, nação, eu vou te dar para o profeta. Era um homem que Deus fala, Jeremias, clama que eu te respondo. Jeremias era um homem que tinha a retidão de Deus, era julgado, era perseguido por pregar às vezes palavras duras, mas era um homem que estava ali na dispensação do que Deus queria, do que Deus mandava, e o que Deus mandava ele profetizar. Jeremias, por mais que era desconsiderado por muitos, muitos olhavam assim, eis um homem de Deus no meio daquele povo. Aleluia! Aleluia! Eu falei que Jeremias 18, um homem de visão, aleluia! Deus testou, fala assim, todo mundo que Deus chama, Deus primeiro ele prova na tua área. Aí Deus chama Jeremias, fala, vou testar ele aqui na visão espiritual. Jeremias, o que tu vê? Eu vejo a vara da amendoeira, tu viste bem. Aprovado. Aleluia, aleluia. Deus chama Ezequiel, falou, olha, tu vai ser atalaia. Mas aqui falando de Jeremias. Alguém falou, Jeremias é esse profeta. Mas Jeremias não era ele. Jeremias estava dizendo que havia alguém que ia ser o sumo pastor, o verdadeiro pastor. Ele ia apacentar as ovelhas. Deus chama Ezequiel. Ezequiel longe da sua terra, longe do seu templo, na beira do rio. Aleluia, falei. Quebar. Eu ia falar que a gente na beira do rio Quebar, se lamentando, porque provavelmente ia completar 30 anos, era quando começava o ofício do sacerdote. E ele era da família sacerdotal. Mas Deus estava falando assim, já que não tem tempo aqui na Babilônia, já que não tem como tu me servir no ofício do sacerdote, tu vai ser meu profeta aqui dentro. Deus começa a dar visão, revelação. É o homem que Deus comigo atrás, Ezequiel, se coloque de pé, porque eu vou falar contigo. Era um homem que quando abria a boca para profetizar no vale, o Espírito soprava lá dentro, as pessoas, o exército colocava de pé. Ezequiel, o profeta do vale. Aleluia. Alguém falou, esse aí é o profeta de Deus. Mas não era Ezequiel. Ezequiel está falando que aquele que ia dar o Espírito ainda havia de vir. Aleluia. Que quando o Espírito sobrasse a colocar pessoas de pé, ainda haveria de vir, não era ele. A Bíblia fala a respeito de Isaías. Isaías tinha sangue real. Isaías que teve a visão do alto sobre o trono do Senhor sentado, que viu serafins, aquele que arde em chamas. Jeremias, Isaías, que viu a visão dele de Jesus, o menino vos nasceu. Aleluia. Que chamará maravilhoso, conselheiro Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Glória. Isaías, que era conhecido como profeta messiânico. Isaías tinha a palavra dura, mas também tinha a palavra de esperança para o povo. Aleluia, Deus. Esse pessoal lá vai ser Isaías. Sangue real. Portanto, de visão, revelação assim, intimidade grande, vai ser esse aí. Tendo visão até do céu, do trono, do serafim, de anjos. Mas não era ele. Isaías estava apontando ele de um servo sofredor que haveria de vir. Um servo que, como ovelha muda, não abriria a sua boca. Tendo todos os argumentos do mundo. Se nós formos diante de um júri, ainda mais se nós somos inocentes, nós vamos ter os melhores argumentos. Vamos ter talvez os melhores advogados, nós tivemos condições, nós vamos querer rebater tudo ali. Mas ele tinha todos os argumentos do mundo. Ele tinha todos os anjos ao seu favor. Mas preferiu fechar sua boca e não abrir para nada. Para receber o partido que era meu seu. Você fala, não sou eu. Aleluia. Eu estou apontando para o Messias que ainda há de vir. Aleluia, Jesus.
se não era nenhum desses profetas, nem de Malaquias, se não era Malaquias estava apontando para aquele que havia de vir, que era o Elias. 400 anos de silêncio do período interbíblico. Aí vai surgir alguém a qual já tinha sido anunciado pelo anjo a Zacarias. Ele vai ser um profeta. Vai ser alguém grande, aleluia, vai ter uma grande responsabilidade. Depois que aqueles profetas do Antigo Testamento passou no Novo Testamento, a Bíblia fala que surge João, o Batista, pregando no deserto, fazendo a beira do Jordão. Ele era um profeta, e tanto que chegava lá, os fariseus, os saduceus, falavam: tu é o Messias. Pela autoridade que tu fala, pela ousadia que tu prega, pensa aí, a Bíblia fala que ele vestia um cinto de couro, pele de animais, comia mel, gafanhoto. Imagina o semblante daquele homem, o contraste diferente daqueles fariseus que ficavam dentro do templo, que ficavam dentro de Jerusalém. Encontraste aquele homem talvez com a pele queimada no deserto, e mesmo assim uma multidão ia lá ver ele. Aleluia! Mesmo assim a multidão saía da cidade, ia lá para o Jordão, ia ser batizado por ele, porque ele tinha algo além de aparência, ele tinha a essência de Deus. Aleluia. Alguém falar: é tu que é o profeta, é tu que é o Messias, é tu que é aquele que Moisés falou, porque pense no povo que guardava a lei, era aquele povo, ainda mais os fariseus. Conhecedor da lei, provavelmente ele conhecia, ainda mais tratando-se de Moisés. Sabendo dessa profecia? Será que é tu, João Batista, que é aquele profeta que haveria de vir, que quando se levantasse a gente ia ter que ouvir diante dessa multidão que está aqui te ouvindo aqui nesse Jordão? E eu falava: não, Senhor, não, aleluia, porque quando ele vinha, o Senhor diz nem desatar a sandália dos seus pés. Glória a Deus. É quando ele está pegando a multidão e surge alguém no meio daquele povo todo e fala: eis aí aquele que eu tenho pregado, em João capítulo versículo 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é aquele que eu tenho falado, esse aí é aquele que Moisés tem anunciado, esse aí é o que Estevão está falando agora. Estevão está pegando esse versículo que Moisés disse e dando referência a Jesus Cristo. A Bíblia fala que depois que Jesus ele ressuscita no caminho de Emaús, quando ele vai conversando com aqueles dois varões, a Bíblia fala que ele vai falar honesto de espírito, né? Isso que estava escrito, que tinha que acontecer. E pegando de Moisés, ele pegou essa profecia aqui, ó, o profeta que vai surgir. Aleluia! Era necessário ele passar por isso tudo aí. Glória! A palavra diz, queridos, que Jesus, ele era esse profeta. E aí, interessante que em contraste, que falou quando ele surgir, ouçam-os, vai surgir no meio dos irmãos, ou seja, era da descendência do próprio povo. Mas quando fala que a luz raiou, as pessoas amaram mais as trevas. Que quando ele devia ser aceito por todos, ele foi rejeitado por muitos. Quando era para ser ouvido, quando as pessoas ouviam, queria apedrejar, queria empurrar de penhasco. Entendam muito da visão de Isaías. Ele não era desejado por muitos. Aleluia! Quem deu crédito à pregação. Mas imagine aqui quando ele estava confrontando com os fariseus, e ele fala que Abraão ele surtou para ver o dia dele, e quando viu se alegrou. As pessoas falam: tu não tem nem 40 anos, como tu viu? Eles falam: antes que Abraão existisse, aleluia, eu sou. Aleluia! Eu sou. Mas eu entendo aqui quando eu falo assim: quando ele surgir, vocês vão ouvir. Muitos ouviam, muitos também não queriam ouvir. Mas eu entendo muito aqui na pregação de Ezequiel. Eu vejo uma revelação muito forte no Ezequiel, quando Deus fala: Ezequiel, eu vou te levantar por atalaia. Se eu te der uma mensagem, tu avisar o ímpio, e ele não se converter nos seus caminhos sem ele, eu vou cobrar de você. Mas se eu te der uma mensagem e tu não entregar, o sangue daquela pessoa eu vou requerer de você. Mas fala assim, quando Deus chama Ezequiel: olha, muitos não vão ouvir a tua mensagem, eu vou te colocar no meio de escorpiões, o coração vai estar duro, mas pegue a minha palavra, que ouça o povo que deixa de ouvir. A Bíblia diz que Deus ele não tem o culpado por inocente, não tem o inocente por culpado. A partir do momento que a gente ouviu, não somos mais inocentes. Diz que Deus fala: pregue naquele dia, dizer que nunca ouviu falar. Nós estamos falando aqui: olha, eu sou o cumprimento
da profecia de Moisés. Aleluia. Mas em contraste também que Moisés fala assim, ó, vai ser como eu. Ele era muito mais ainda. Glória a Deus. No livro de Hebreus vai falar que ele era maior do que Moisés. Ele é maior do que os anjos. Ele é maior do que a lei. Aleluia. Ele é maior do que as nossas breves, momentâneas tribulações. Ele é maior do que as dificuldades que nós enfrentamos. Ele é o cumprimento que estava no Velho Testamento, no Novo Testamento. Ele é a maior promessa que foi feita nas nossas vidas. E ele veio para se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o cumprimento daquela palavra. Ele é aquele profeta, queridos. Ele é aquele que desceu à sepultura, mas é aquele que se levantou do túmulo. Aleluia. Acho que o pastor é o que fala, ele podia muito bem descer da cruz, mas preferiu se levantar do túmulo. Aleluia. Jesus, ele é o nosso profeta. E o profeta era aquele que está sujeito à vontade de Deus. Sacerdote é aquele que pega do povo o sacrifício e apresenta a Deus. O profeta é aquele que recebe de Deus e entrega para o povo. Aleluia. E o que é que ele entregou para o povo? O que é que ele nos entregou? A vida dele. Ele nos entregou a vida dele para que nós tenhamos vida nele. Aleluia. Ele foi crucificado para que nós fôssemos crucificados com ele, mas não diretamente na cruz, que era o nosso lugar. Eu entendo ali que aquela cruz era para Barrabás, mas eu vejo muito mais além. Não era só para Barrabás, não, era para cada um de nós. Aleluia. E ele tomou o nosso lugar. Não quer dizer que ele é o cumprimento de todos os profetas que se levantou. Cristo era aquele que unificava todos: profeta, juiz, sacerdote, rei, salvador, libertador, ungido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diante de Minha grandes família de peito, quer ver como é? glória a Deus, grandes mulheres. Até o anúncio da glória a Deus. Glória a Deus. Cristo é aquele que veio para cumprir tudo, queridos. Então a expectativa daquele povo, a Bíblia diz que eu sou por isso bem-aventurado vocês, porque muitos queriam ver o que vocês veem e não pôde. Muitos queriam ouvir o que vocês estão ouvindo e não pôde. A Bíblia diz que muitos ficaram aguardando a promessa que nem Abraão. Fala que eles não alcançaram, mas vendo de longe, eles se alegraram. Aleluia. E como diz Marco Feliciano, eles pegaram uma luneta, aquele telescópio bem grandão, olharam cá para o futuro e viram cá longe. Aleluia. E se alegraram lá no passado. Aleluia. Muitos não alcançaram a promessa do tempo de Jesus Cristo, mas se alegraram por saber que aquele dia iria chegar. Muitos alcançaram, nós já passamos esse tempo, mas nós vivemos por fé. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Eu quero dizer que independente de pessoas, de raça, Cristo ele está, aleluia, como Salvador. Cristo está como libertador. Mas ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Às vezes eu oro, mas eu estou me sentindo sobrecarregado em muitas situações, mas eu me recorro ao Senhor em oração. Aleluia. E para onde, queridos? Pedro fala assim: eu vou para onde? Para quem? Os fariseus têm um bocado de palavra lá, conhecedor da lei, mas só o Senhor tem palavra de vida. Independente da situação pior que esteja, o melhor lugar para você ir é para Jesus Cristo, é para os pés de Jesus, é para a presença do Senhor. Às vezes pensamos ao contrário: eu vou pedir, se eu vou sair, vou me afastar. Nenhum pecado é tão grande que a gente não pode perdoar, queridos, com exceção de alguns exemplos, mas Cristo ele é maior do que outras coisas. Mas para finalizar, que Cristo ele é o cumprimento de tudo aquilo que estava no Velho Testamento. Aleluia. Cristo é o cumprimento de muitas profecias que foi falado através da boca de muitos profetas. Cristo é o cumprimento dessa palavra que nós carregamos entre nossas mãos. E ele ainda vai vir cumprir muitas coisas que está escrito aqui para ser cumprida